Fala galera, canal Pobrejando de volta e para falar do que a gente mais ama, futebol, sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve e bora! Dessa vez vamos dar início à série de vídeos sobre eventos que marcaram as Copas ao longo dos anos. E hoje a gente vai falar de uma das maiores histórias de superação do esporte. Uma história sobre ir até o fundo do poço e contra tudo e contra todos escalar de volta para o topo do mundo. Essa é a história da redenção de Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002. Para a gente começar, vamos pensar no cenário antes da Copa. Era desolador, para dizer o mínimo. O Ronaldo vinha de 2 lesões gravíssimas no joelho, daquelas que simplesmente acabam com a carreira de um jogador. A desconfiança não era pouca coisa, vinha de todo lado, da imprensa, da torcida. A grande pergunta era, será que ele consegue voltar a jogar em alto nível? E era nesse clima que ele chegava, sem ritmo de jogo, com um joelho que tinha sido praticamente reconstruído e com o peso de uma nação inteira nas costas. A Copa do Mundo da Coreia e do Japão não era só mais um torneio para ele. Era a única chance de reconquistar tudo. A redenção dele passava por ali. Mas olha, para a gente ter a dimensão do que foi a glória de 2002, a gente precisa voltar um pouco. Voltar para o início da dor, para os anos de escuridão que começaram bem antes, lá em 98. O tamanho do desafio fica muito claro nessa linha do tempo. Não foi uma, mas 2 rupturas de tendão no mesmo joelho. E a segunda, em abril de 2000, nossa, aquela cena chocou o mundo do futebol. Foram 15 meses de recuperação, 15 meses! Só o fato de o nome dele estar na lista de convocados para a Copa já era, sinceramente, um milagre. E a situação não era difícil só para o Ronaldo, não. A seleção brasileira como um todo vivia um caos. A caminhada até a Copa de 2002 foi uma das mais sofridas da nossa história, sem exagero. A instabilidade era total. Pensa bem, 4 treinadores diferentes, um troca-troca sem fim, derrotas humilhantes, recorde negativo de derrotas fora de casa e a classificação só veio no último jogo no sufoco. Jogadores que seriam fundamentais como o Rivaldo eram vaiados. A verdade é que quase ninguém acreditava naquele time. E no meio disso tudo, ainda tinha a pressão popular. Uma pesquisa da época mostrava que quase 70% da torcida clamava pela convocação do Romário. A aposta no Ronaldo, um jogador voltando de uma lesão seríssima, parecia uma loucura para muita gente. E foi aí que o técnico, o Filipão, fez a aposta mais arriscada dele. Com o apoio do presidente da CBF, ele bancou a convocação do Ronaldo, bateu o pé e foi contra a opinião pública. Foi uma decisão baseada em pura convicção. Ele assumiu toda a responsabilidade. E então, a bola rolou lá na Ásia. E a resposta do Ronaldo a toda aquela desconfiança foi imediata e foi avassaladora. Ele não usou palavras, ele usou o que fazia de melhor: gols. E o que a gente vê aqui é a consistência de um gênio. Ele marcou em quase todos os jogos. Fez o gol de empate na estreia, um jogo super tenso contra a Turquia, marcou 2 vezes contra a Costa Rica, fez o gol que abriu o placar no jogo dificílimo contra a Bélgica nas oitavas e marcou o único gol, o gol da vitória na semifinal. Ele não foi só um artilheiro, ele foi a definição de jogador decisivo. E claro, não dá para falar de Ronaldo em 2002 sem mencionar uma das imagens mais icônicas daquela Copa. O que significava aquele corte de cabelo cascão? Qual era a história por trás disso? Pura genialidade. Antes da semifinal contra a Turquia, ele sentiu um problema muscular na coxa. Para desviar o foco da imprensa, para ninguém ficar em cima de uma possível lesão, ele apareceu com aquele cabelo bizarro. E funcionou. Todo mundo só falava do cabelo e ele pôde se preparar para o jogo com mais tranquilidade. Malandragem de craque. E assim a gente chega ao clímax dessa jornada. A grande final no estádio de Yokohama contra a poderosa Alemanha do goleiro Oliver Kahn, que era considerado o melhor goleiro do mundo na época. Era o palco perfeito. E a história da final foi escrita em 2 atos. Primeiro, o gol do oportunismo. Rivaldo chuta forte, o gigante Oliver Kahn falha e o Ronaldo, mais rápido que todo mundo, tá lá para conferir. 1-0. Depois, o gol da classe. Um corta-luz genial do Rivaldo que engana a zaga alemã inteira e a bola se oferece para ele limpinha para finalizar com precisão, no cantinho, 2-0. Estava selado o pentacampeonato. E o resultado individual dele foi esse número aí, 8 gols, artilheiro isolado da Copa do Mundo. Depois de tudo que ele passou, ele não apenas venceu, ele dominou. Foi o grande nome da competição, indiscutivelmente. Mas aquela vitória foi muito mais do que só um título. Ela serviu para coroar uma lenda e redefinir o legado de Ronaldo para sempre.
Foi um momento de virada na história dele. E as palavras do próprio fenômeno resumem tudo, né? Para ele, a maior vitória não foi nem levantar a taça, mas simplesmente poder estar ali, jogando de novo, fazendo o que amava. O pentacampeonato foi a recompensa, a coroação por toda a dor e todo o esforço. E esse gráfico aqui coloca o feito em perspectiva. Em 98 ele já tinha sido ótimo, fez 4 gols. Em 2006, mesmo já perto do fim da carreira, ainda deixou a marca dele com 3. Mas 2002 foi diferente. Foi o auge absoluto. O dobro de gols da melhor Copa dele até então foi, sem dúvida nenhuma, a Copa da vida dele. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se a gente levar em conta as lesões devastadoras, a desconfiança geral, a pressão de uma nação inteira e a performance dominante que ele teve no maior palco do futebol, será que a jornada do Ronaldo em 2002 não é a maior história de superação que o esporte já viu? A resposta? Bom, a resposta fica para a história. Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Pobrejando, futebol raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima!